Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. O juiz afirma que ex-diretor da Petrobras tem fortuna no exterior. Polícia Federal anuncia que errou ao citar nome de atual diretor da estatal. Após confusão no Congresso, votação sobre mudanças na meta do superávit é remarcada. Movimento na 25 de março já é grande em busca de presentes de Natal. Frente fria atinge os Estados Unidos. Até a Flórida teve temperatura abaixo de zero. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, 1.600.000 veículos devem deixar a capital paulista nesse feriado da consciência negra. E os motoristas devem ficar atentos, porque já estão em vigor os novos valores para algumas infrações. Será o primeiro feriado em que as multas por ultrapassagens proibidas serão mais salgadas, depois que uma mudança na legislação aumentou o valor das autuações em até 900% no início deste mês. Agora, quem ultrapassar pelo acostamento, por exemplo, pode ter que pagar R$ 957,70. Antes, esta infração pesava no bolso do condutor R$ 127,69. Já quem trafegar em pista simples e forçar a passagem entre veículos em sentidos opostos pode ser autuado em R$ 1.915,40, o mesmo valor da lei seca. E o feriado promete ser de calor. Segundo os meteorologistas, as temperaturas vão subir ainda mais nos próximos dias e há previsão de chuva. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo. É bom vestir roupas leves e manter o guarda-chuva por perto, porque além do calor, há previsão de chuva amanhã para boa parte do estado. O dia começa bem ensolarado, mas com as áreas de instabilidade que se espalharam por São Paulo, a nebulosidade aumenta com o decorrer do dia e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Apenas no Vale do Paraíba e no Nordeste Paulista é que o tempo fica firme o dia todo. A máxima amanhã chega aos 34 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, faz 34 graus também em Ribeirão Preto e também na região de Araraquara. E nas cidades do litoral, a máxima vai ficar em torno dos 29 graus amanhã à tarde. Na Grande São Paulo, vai esquentar ainda mais nos próximos dias e a expectativa é de que chova também entre a tarde e a noite. Para a capital, a máxima prevista para amanhã é de 31 graus. Na sexta, mais calor ainda, 32. E no sábado, os termômetros chegam à marca dos 33 graus, ainda com possibilidade de chuvas a partir da tarde. Após pressão da oposição, o Congresso cancela a votação de projeto de lei que autoriza o governo a abandonar a meta fiscal para 2014. Hoje, os líderes da Câmara e do Senado fecharam acordo para uma nova votação na semana que vem. Ontem, depois de uma tumultuada sessão, o projeto que flexibiliza a meta do superávit primário chegou a ser aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, mas não sem protestos da oposição, que acusou a base governista de ser truculenta para passar o projeto de qualquer jeito e de atropelar o regimento interno do Congresso e a Constituição. Parecer do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, substituiu a expressão meta de superávit por meta de resultado, deixando mais claro que o governo poderá ter resultado negativo nas contas de 2014. Ao final da sessão, o líder da oposição na Câmara, o deputado federal do PSDB mineiro, Domingos Sávio, estava revoltado. E o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, prevê recessão e desemprego se não houver mudanças na questão do superávit. A declaração foi dada antes da decisão do Congresso. A declaração do ministro foi dada durante evento no Palácio do Planalto sobre produtividade e competitividade na indústria brasileira. Mercadante apresentou um cenário catastrófico caso o Congresso não aprove a matéria. Se o Congresso não construir essa flexibilização, o que nos resta é parar os investimentos
e entregar um superávit que vai nos jogar num quadro de recessão e desemprego, né? As empresas não pagariam o 13º se o Estado parar. Ele afirmou que o governo terá de fazer ajuste fiscal no próximo ano e que sempre há gastos que podem ser cortados. Precisamos aumentar a eficiência do Estado brasileiro, fazer mais com menos, mas nós tivemos que tomar essa decisão. Operação Lava Jato. Foi adiado de hoje para sexta-feira o depoimento de Fernando Baiano, apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção que envolve a Petrobras. O advogado de Baiano, Mário Oliveira Filho, diz que não sabe o motivo do adiamento. Ele chegou a dizer aos jornalistas que estavam na sede da Polícia Federal em Curitiba que não se faz obras no Brasil sem acerto. E quem desconhecer esse fato nega a história do país. Em relação, o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, acusou o PT, PMDB e PP de receberem dinheiro oriundo de propina. Os partidos negam. Também hoje a Polícia Federal tentou ouvir em depoimento executivos da Camargo Correia, presos na operação, mas segundo o advogado que representa os acusados, eles se mantiveram calados. A empresa teve 3 pessoas presas por suspeita de irregularidade na Petrobras. Além da liberação de 11 presos, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo caso, decidiu que a prisão temporária do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e de mais 5 suspeitos fosse convertida para prisão preventiva. Ao todo, nesta fase da Lava Jato, 13 pessoas permanecem presas. E no despacho em que determinou que o ex-diretor de serviços da estatal continuasse preso, o juiz alegou risco de o ex-dirigente fugir para o exterior. Segundo o magistrado, Duque mantém uma verdadeira fortuna em contas bancárias secretas fora do país. De acordo com Sérgio Moro, se fosse solto, Duque poderia usar o dinheiro que é fruto de corrupção. O juiz federal ressaltou ainda que os valores mantidos pelo ex-diretor da petroleira no exterior ainda não foram bloqueados, nem houve compromisso de devolução. Renato Duque foi preso na última sexta-feira durante a 7ª fase de desdobramentos da Operação Lava Jato. Duque foi indicado ao posto da Petrobras pelo PT e permaneceu na diretoria de serviços entre 2003 e 2012 nos governos Lula e Dilma. As sindicâncias e a deflagração da 7ª fase da Operação Lava Jato, a Petrobras decidiu demitir altos executivos dos cargos de gerência da diretoria de engenharia. Essa área é responsável pelas licitações e contratações de empreiteiras. A informação foi divulgada à tarde no site do jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, os profissionais foram afastados dos cargos por causa das sindicâncias internas realizadas pela estatal para apurar o envolvimento de funcionários nos casos de superfaturamento de obras. Ainda de acordo com a reportagem, os afastados são funcionários ligados a Renato Duque. Agora à noite, em comunicado, a Petrobras afirmou que vem promovendo mudanças em seu quadro gerencial e negou que tenha feito demissões. A estatal informou ainda que as funções gerenciais não são permanentes, sendo, portanto, de livre nomeação a qualquer momento por parte da companhia. E a Polícia Federal informou que errou ao citar o nome de diretor da Petrobras em depoimentos. Segundo o comunicado, não há no processo qualquer elemento que evidencie a participação de José Carlos Cossenza, atual diretor de abastecimento da Petrobras, no esquema de distribuição de vantagens ilícitas. A suposta citação levou à possibilidade de demissão de Cossenza da estatal. A informação é uma resposta a um questionamento da Justiça Federal do Paraná, que solicitou à Polícia Federal esclarecimento se há alguma prova concreta do envolvimento do diretor no esquema de desvio de recursos da Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Na reta final da campanha eleitoral e depois da reeleição de Dilma, irromperam surtos de uma violência política latente, crescente no Brasil desses últimos anos. Nos últimos dias, além das habituais ofensas, novas agressões físicas a jornalistas em manifestações. Até amigos e familiares brigaram entre si, incontáveis os casos de afastamento e rompimento. Por um lado, é saudável o nível crescente de politização. Nunca se debateu tanto a política, mesmo que tantas vezes com argumentos ao rés do chão. Argumentos, chamemos assim, que de saída negam qualquer razão ao outro, mas até, se pudessem, negariam ao outro o direito de existir.
Doentia, por outro lado, a armadilha induzida e aceita por milhões e milhões, que compraram discursos de partidos e mídias, o que muitas vezes, aliás, dá no mesmo. Uma dessas compras e vendas, a do discurso moral, como se do ponto de vista histórico e coletivo, grandes partidos e seus braços tivessem autoridade moral para discurso moral. Quem agora rouba na Petrobras e onde mais der, antes acusava os que roubavam na privataria e no que mais desse, inclusive nessa mesma Petrobras. E todos buscam fazer esquecer seus ladrões. Fazem de conta não saber o que os seus fizeram no verão passado ou em tantos dos governos anteriores, quando, e isso é um fato, não existiram ou eram raríssimos os presos pela roubalheira no Grand Monde. Personagens de sempre e desde sempre são escalados pelas ou para as mídias para falar de corrupção, da corrupção e dos corruptores alheios, nunca da sua e dos seus. Quantos heróis de CPIs de todo e qualquer partido, heróis cevados no horário nobre de telejornais e manchetes, resistiram ou resistirão às CPIs seguintes? O mesmo entre os que marqueteiam candidatos e candidaturas. E nas ruas, redes, mídias, quantos dos que pontificam sobre os podres da política resistem às próprias biografias? Boa noite. O Brasil apresenta recurso à justiça italiana pedindo que seja revista a decisão da Corte de Bolonha de não extraditar o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no mensalão petista. No recurso, a Advocacia Geral da União argumentou que a alegação de que o Brasil sofre situação de violência e desrespeito aos direitos humanos no sistema prisional não é suficiente para barrar a extradição. A AGU diz ter garantias de que não foram registrados episódios de violência contra os outros condenados no processo do mensalão petista. Condenado a mais de 12 anos de prisão, Pisolato fugiu para a Itália em 2013 e, por ter dupla cidadania, conseguiu ficar no país europeu enquanto responde ao processo de extradição. Uma decisão final sobre este caso só deve sair em 2015. Criminosos usam ônibus para bloquear via e atacar caixa eletrônico na Zona Sul. O caso aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Segundo testemunhas, 2 homens armados chegaram em uma moto e obrigaram o motorista a bloquear a estrada do Mboi-Mirim. Após o bloqueio, os criminosos entraram no terminal Guarapiranga e colocaram explosivos em um caixa eletrônico. A explosão não foi suficiente e o cofre permaneceu intacto. O grupo fugiu sem conseguir levar o dinheiro. Após a tentativa frustrada, segundo a SP Trans, o terminal voltou a funcionar normalmente. Grupo de sem-teto entra em confronto com a Polícia Militar no centro de São Paulo. Os invasores já começavam a desocupar o edifício que estava com a reintegração de posse marcada para hoje, quando a confusão começou. No prédio no centro da capital ficaram apenas as marcas de mais uma reintegração de posse tumultuada. Antes de deixar o local, os moradores colocaram fogo em um dos andares. Quando o incêndio começou, algumas pessoas ainda retiravam móveis do edifício, mas ninguém ficou ferido. Foi a gente mesmo de revolta e fizemos isso. A moradora conta ainda que o prédio particular foi invadido há pelo menos 2 anos e que todos sabiam da reintegração de posse. Ela afirma que os invasores pretendiam sair de forma pacífica, mas que foram surpreendidos pela ação da Polícia Militar. A gente estava saindo, aí a polícia chegou e foi logo dando bomba, aquele spray de pimenta, nem deixou o morador tirar nada. Olha, você vê mesmo, nesse instante, tá todo mundo tirando as coisas ainda. Por causa da confusão, o trânsito na região ficou complicado e 43 linhas de ônibus tiveram que ser desviadas. Com a desocupação do prédio, as famílias foram procurar abrigo no edifício que está do outro lado da rua. Este é o Cine Marrocos, que foi invadido há pelo menos 1 ano. A Prefeitura de São Paulo informou que 130 mil famílias estão inscritas nos programas habitacionais do município e que não existe prioridade para quem invade prédios. Desde o ano passado, 4 mil moradias foram entregues e a meta é chegar a 55 mil casas até 2016. Ainda segundo a Prefeitura, cerca de 11 mil delas serão entregues a movimentos sociais, numa modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, chamada Entidades.
Os movimentos ganham o terreno da prefeitura, contratam a empresa que vai construir as moradias e indicam quais famílias vão receber as casas. O financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Em nota, a Polícia Militar informa que durante a madrugada, os invasores do prédio tentaram invadir outros edifícios na mesma rua. A Polícia Militar foi chamada para impedir as ações. As famílias teriam tentado queimar pneus e foram novamente impedidas. Elas voltaram ao prédio invadido e puseram fogo em alguns apartamentos. O Corpo de Bombeiros foi chamado e apagou o incêndio. Uma pessoa foi detida. Agora, a Polícia Civil irá instaurar inquérito por incêndio, dano e perigo à vida. IPVA em São Paulo deve ficar mais barato no ano que vem. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, o valor do IPVA a ser pago em 2015 irá cair 4,2%. Segundo pesquisa FIPE, os motoristas pagarão menos imposto porque os valores dos veículos novos e usados também tiveram queda. O governo do estado manteve o desconto de 3% para o contribuinte que pagar o imposto à vista. O pagamento do IPVA começa no dia 9 de janeiro, para os veículos com placa final 1. E faltando pouco mais de um mês para o Natal, a região de comércio popular no centro da capital paulista está bem agitada. O movimento é grande na rua 25 de março. Muita gente se adianta e vai às compras em busca de preços mais baixos. Quarta-feira, véspera de feriado, dia útil. E a 25 de março, fervendo de gente. Cada um com um motivo para antecipar as compras e enfrentar a multidão. Já está muito movimentado, a gente já não aguenta andar no meio desse povo. E vale a pena? Vale. As vendas de Natal esquentaram o clima frio que os comerciantes amargaram na Copa. Esse ano estamos sentindo um acréscimo de venda, o pessoal está mais animado, decoração, mais feliz, uma coisa assim. Estamos apostando uma média de 10% acima do ano passado. Há 20 dias com os produtos de Natal, nessa loja, o movimento não para. As mais procuradas são as árvores, que vão de R$50 até R$620. Não aumentaram os preços desde o ano passado, estamos apostando para aumento de vendas. E se a pé já foi difícil, para quem veio de carro, foi um sufoco. As vias vão ser interditadas para o tráfego de veículos no próximo sábado e ficarão assim até o dia 24 de dezembro. E como sempre, muita gente veio de fora para garantir um bom preço nos presentes de Natal. Pesquisamos alguns locais e decidimos voltar aqui à região porque o preço é melhor. Já a esposa do Rogério aproveitou para abastecer os enfeites da casa, que fica na Praia Grande. R$500 gasto aqui hoje, eu economizei numa faixa de R$1.000. Ou seja, gastaria R$1.500 lá. Dona Albertina garantiu o Papai Noel. Tem mais variedade, mais coisas, né? Bem mais coisas. E é mais, serve mais para o nosso bolso. Subida, descida, calor e muita sacola para carregar. Mas quem tira o dia para fazer compras por aqui, garante que todo esse esforço compensa. Quanto por cento mais barato assim você acha que sai? Uns 60%, 70%. E o cansaço? Na hora que chegar em casa, os pés para cima, um banho bem gostoso e cama. E com os presentes e a decoração garantidos, agora é só esperar para celebrar a magia da noite de Natal. É encontro com a família, refletir sobre o nascimento do menino Jesus e assim vai, né? Taxa de desemprego recua para 4,7% em outubro. Segundo o IBGE, esta é a menor taxa para outubro desde 2002, quando começou a série histórica. A pesquisa mensal do emprego abrange 6 regiões metropolitanas do país. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre. Dólar fecha o dia em queda e termina cotado a R$ 2,57. No entanto, nos últimos dias, a moeda operou em alta e chegou a bater a casa dos R$ 2,60. Segundo analistas, a incerteza sobre o nome do futuro ministro da Economia do governo Dilma tem ajudado nesse cenário de instabilidade da cotação da moeda americana. E em meio à falta de chuvas, os índices dos principais reservatórios do estado de São Paulo continuam em queda.
Além de não chover na represa, o Cantareira tem a pior sequência de chuvas deste mês. O nível dos reservatórios caiu mais 0,2 ponto percentual entre ontem e hoje e está com 10% de sua capacidade. A última vez que a Sabesp registrou precipitação foi no dia 14 de novembro e desde então não choveu nada nos reservatórios. No sistema Alto Tietê, a situação também é crítica. Hoje o nível chegou a 6,7% da capacidade total. Também com a sequência de quedas, o Guarapiranga passou de 34% para 33,7% nesta quarta-feira. A seguir, Miss Honduras e a irmã são encontradas mortas. E frio fora de época castiga os Estados Unidos. Temperaturas abaixo de zero já mataram pelo menos 5 pessoas. Uma frente fria antecipada congela todos os 50 estados americanos. Até o Havaí e a Flórida tiveram temperaturas abaixo de zero. Já foram registradas 5 mortes relacionadas à tempestade de neve. Foi a manhã mais gelada de novembro em todo o país em mais de 40 anos. Normalmente esse frio não começa antes do final de dezembro e dura até fevereiro. Metade do território americano está debaixo de neve. Uma das regiões mais atingidas é o oeste do estado de Nova York. Na cidade de Buffalo, a neve chega a 1,5 metro. Como é quase impossível dirigir nas estradas, os motoristas não conseguem chegar ao aeroporto e muitos voos estão sendo cancelados. O governador de Nova York declarou estado de emergência em 10 condados. A Guarda Nacional foi mobilizada para ajudar os moradores. A Miss Honduras e a irmã dela são encontradas mortas. As jovens estavam desaparecidas havia uma semana. O namorado da irmã confessou o crime. Maria José Alvardo e a irmã dela, Sofia, foram mortas a tiros depois de uma festa. Os corpos estavam à beira de um rio. A polícia encontrou a arma do crime e o carro usado para transportar as duas jovens. Plutarco Ruiz, namorado da irmã da Miss, foi preso. Ele teria confessado que matou Sofia por ciúme. Depois matou a Miss quando ela tentou fugir. Um cúmplice dele também foi preso. Maria José Alvardo deveria ter viajado domingo para Londres, onde iria participar do concurso de Miss Mundo. Médico cubano é diagnosticado com ebola em Serra Leoa e é levado para tratamento em Genebra, na Suíça. O médico infectado é um dos 256 profissionais da saúde de Cuba enviados à África Ocidental para ajudar a combater o ebola. Na China, pedestre que atravessava um cruzamento escapa por pouco de uma batida entre um caminhão e um carro. Outra câmera de segurança flagrou a situação. Ninguém se feriu. O Ministério da Saúde alerta que crianças alérgicas a leite de vaca não devem tomar a vacina tríplice viral. As crianças que têm alergia a leite de vaca deverão ser imunizadas após o término da campanha nacional de vacinação, que começou no dia 8 e vai até o dia 28 desse mês. Porém, as datas ainda não foram definidas. A recomendação foi feita depois que crianças tiveram reações alérgicas após terem tomado a vacina contra sarampo, rubéola e cachumba. O Ministério da Saúde informou que as vacinas utilizadas na campanha contêm lactoalbumina hidrolisada, substância que, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, não deve ser usada em pessoas com esse tipo de alergia. Mulheres que escondem a idade não têm vez no novo nicho do mundo da moda, o das modelos da terceira idade. Com seus cabelos brancos, elas completam a renda e elevam a autoestima, posando para fotos, filmagens e subindo nas passarelas. Professora aposentada, 1,72 m, 77 anos. Isso mesmo, Dona Mercedes é modelo desde 2007. Faz desfiles, figuração, publicidade e é muito exigente na hora de escolher os trabalhos. E a gente não aceita também, assim, qualquer lugar, por exemplo, se for difícil. A gente não trabalha assim, só pensando no que vai receber. Ela é uma das muitas modelos de uma agência virtual exclusiva para quem tem mais de 50 anos. A ideia foi da também modelo sênior Maria Rosa.
Se conheceram em um curso e já estão ganhando dinheiro. O mercado gosta de um tipo diferente, então uma oriental, uma negra, uma mulher de cabelo preto, uma mulher loura, não um tipo muito comum, né? Rugas são muito bem-vindas. O mercado publicitário, de moda, a TV e o cinema já perceberam que a terceira idade brasileira não é mais a mesma. Por isso, hoje em dia, a procura não é mais por aquela típica vovozinha. Esse personagem, aos poucos, sai de cena para dar lugar a perfis bem mais compatíveis aos idosos de hoje. Eu fui descoberta por um olheiro num supermercado. Hoje em dia, eles já procuram aquelas senhoras que já não têm cara de vovó, abriram também esse perfil. Aqueles senhores que têm ou tiveram já um corpo atlético. O cachê varia muito de acordo com o tipo de trabalho. Para a publicidade, o mínimo gira em torno de R$2.000. E tem bastante procura. Mas não é só por dinheiro que Marisa escolheu esta atividade. Trabalhar depois dos 60 mudou a vida dela. Porque eu fiquei, acho que uns 30 anos, achando que a minha vida tinha que se resumir a filho e casa. Então eu esqueci de mim. E agora, depois desse trabalho, eu me descobri pro mundo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fono todo seu. Boa noite e bom feriado. Dê uma volta no carro esportivo mais cobiçado do mundo com o Eu Nunca. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora todo seu. E logo após, Eu Nunca.